Passado todo o auê que nós tivemos após a apuração dos votos, agora que a poeira já baixou, nós podemos analisar a situação com um pouco mais de racionalidade e calma. E a situação é a seguinte: a situação de Bolsonaro é difícil, é muito difícil. Falta apenas 1,5% para o Lula conseguir ser o novo presidente do país. E o pior para Bolsonaro é que ele precisa fazer um esforço muito grande, sendo que o caixa da campanha dele está praticamente zerado. Acabou o dinheiro da campanha do Bolsonaro. Ah, mas ele tem apoio. É, mas só apoio não é suficiente, como você vai ver nesse vídeo. E na sua opinião, você acha que a situação de Bolsonaro é complexa? Ele vai conseguir virar para cima de Lula? Se você quer ver o Bolsonaro derrotado, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. As baixas doações que o Bolsonaro teve ao longo de todo o período do primeiro turno agora começam a cobrar o seu preço. Vocês sabem muito bem, essa questão do caixa era uma questão que já vinha sendo discutida dentro do PL há meses. Há meses. O Flávio Bolsonaro, ele fracassou na hora de conseguir as doações. Nós tivemos muitas disputas entre o Flávio Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, porque o dinheiro não caía na conta do PL pelas doações. Eram necessários 400 milhões de reais em doações e eles não conseguiram isso. E mesmo sem as doações, o PL conseguiu formar uma bancada imensa, aproximadamente aí 100 parlamentares, o que vai causar problemas para o Arthur Lira, e é mais fácil para o Arthur Lira continuar como presidente da Câmara dos Deputados em um eventual governo Lula. Para entender essa história, link aqui no card. Só que agora, para o segundo turno, o dinheiro acabou. Essa é a grande verdade. E o PL já estava falando nas últimas semanas antes da apuração dos votos que, olha, vai ter dificuldade para nós mantermos a campanha no segundo turno, porque o dinheiro acabou. A distância, para vocês terem uma ideia, segundo o UOL, é o triplo praticamente. O Lula tem 50 milhões em caixa, o Bolsonaro tem um pouco a menos de 20 milhões. Faltando 3 semanas e essa distância imensa, vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Ah, mas o Bolsonaro conseguiu apoios no segundo turno, apoios estratégicos. E você tem total razão quando fala isso. O Bolsonaro está agora, além do óbvio apoio do Cláudio Castro, que é do partido do Bolsonaro, Bolsonaro conseguiu o apoio do Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que agora venceu o Alexandre Calil no primeiro turno com a vantagem esmagadora dos votos. E o Lula, até o momento da gravação desse vídeo, tem apoio de alguns partidos menores, do PDT e do Ciro Gomes de modo modesto. E para ser concretizado apoio, pessoal, entendam isso. O candidato precisa estar com o outro no palanque, precisa gravar vídeo, precisa aparecer em foto, como o Romeu Zema fez com o Bolsonaro, como o Cláudio Castro fez com o Bolsonaro e como o Rodrigo Garcia, de modo humilhante e vergonhoso, fez também com o Bolsonaro. O Rodrigo Garcia, que foi o candidato ao governo de São Paulo, ele afundou o PSDB numa prática simplesmente egoísta, o que é muito normal entre os tucanos. Ele jogou o partido na lata do lixo para tentar ser ministro de Bolsonaro, ao que tudo indica, caso Bolsonaro seja vitorioso. Mas o que nós vamos esperar do PSDB? O PSDB fez uma cachorrada com o João Dória. O João Dória ganhou as prévias do partido e mesmo assim não disputou a presidência. Foi uma vergonha isso, mas deixa o PSDB pra lá, é um partido que praticamente já acabou. A grande questão, pessoal, é o seguinte: o Bolsonaro ele tem a esperança de conseguir com o Romeu Zema o apoio necessário para virar votos em Minas Gerais, porque foi o único estado que o Bolsonaro perdeu no Sudeste para o Lula. Só que essa situação de apoio de candidato A para candidato B não é uma transferência de votos garantida e automática. Porque nós tivemos um cenário muito parecido em 2006 e também em 2010. Com o PSDB vencendo em Minas e o PSDB perdendo para o PT no plano federal. Em um contexto muito parecido, a transferência de votos do Aécio Neves em 2006 e do Anastasia em 2010 não aconteceu. Não aconteceu. Então não existe essa transferência automática de votos, isso é óbvio. Entretanto, o que acaba acontecendo? Um componente psicológico muito importante com esses apoios. Porque com a situação, a apuração do primeiro turno, os bolsonaristas, claro, eles ficaram muito entusiasmados, porque a derrota do Bolsonaro não veio da forma como eles esperavam que fosse vir, com 10 pontos de diferença. Tudo bem que o Bolsonaro, ele ficou chateado. E muito, você vê a cara dele na entrevista. Ele achava mesmo que fosse vencer o primeiro turno com 60% dos votos. Mas a verdade é que o Lula confirmou o seu favoritismo com 48% dos votos e só não conseguiu 50% por conta das abstenções. Essa é a verdade. Se toda a população brasileira comparecesse para votar, o Lula teria vencido no primeiro turno. Mas é claro que quando você tem aquele componente, ou quando você tem aquela distância de votos, era esperar 10 pontos, agora ficou 4, você tem um fator psicológico de vitória.
E esse fator psicológico é expandido, é estendido por um longo período no tempo com os apoios que o Bolsonaro conseguiu, principalmente do Romeu Zema. Mas isso é só questões psicológicas que são postas na jogada. E como fazer para evitar a vitória do Bolsonaro ou confirmar o favoritismo do Lula? Passando por essas questões psicológicas. Aí que está a grande questão. Mas na sua opinião, quero que você coloque nos comentários. Sem dinheiro em caixa ou esse fator psicológico pode ajudar o Bolsonaro a ter mais doações. Mas isso será suficiente para o Bolsonaro vencer ou não? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Para o Bolsonaro, ou para o Lula vencer o Bolsonaro, mantendo seu favoritismo, é necessário que o Lula apresente questões mais concretas. Nós já estamos falando isso. E o que são pautas concretas? É discutir o dia a dia da população. É não cair no auê do Bolsonaro. O Bolsonaro, a todo momento, ele quer desviar o foco do dia a dia, das pautas reais. Porque quando você começa a avaliar o governo Bolsonaro ele prejudicou a vida da população. Tudo piorou com o Bolsonaro. O trabalho, as instituições públicas, a vida das pessoas com as reformas que ele fez. Então, quando começa a ser discutido a respeito disso, você acaba influenciando o voto não para o Bolsonaro. Isso é importante discutir, porque muitas pessoas não conhecem como funciona o governo Bolsonaro. Eu tava numa roda de amigos, isso foi muito interessante, mas muito interessante mesmo. E tinha uma menina falando da Simone Tebet. Aí um amigo meu, não, porque eu gosto muito da Simone, gostei muito dela no debate, acho que eu votaria nela se ela tivesse melhor. Aí um amigo meu falou assim, olha, mas não é você que tava reclamando que você não tem direito a férias porque você é PJ? Aí ela falou assim, é. Aí ele falou assim pra ela, então, a Simone Tebet votou a favor da reforma trabalhista, você sabia dessa? Ah, não sabia. Ah, você sabia também? Você estava reclamando que você vai demorar para aposentar? Você sabia que Simone Tebet votou a favor da reforma da Previdência? Ah, não sabia. Então, agora você está sabendo. Então, e essa é a discussão que precisa ser feita. Há a necessidade de discutir as pautas reais da vida. Questões palpáveis. E outra coisa que tem chamado a atenção e alguns jornalistas têm falado, porque olha só, se não for discutir pauta real, a influência da política, vai ficar difícil, porque a pandemia que tem surpreendido os jornalistas, fala assim, poxa, mas a pandemia, parece que a população brasileira esqueceu da pandemia, né? Não está culpando o Bolsonaro, óbvio, porque a imprensa, ela naturalizou a pandemia. A imprensa deu a entender que a culpa de tudo que aconteceu não foi do Bolsonaro, mas sim do vírus que era natural. E se o vírus era natural, o que o Bolsonaro poderia fazer? Era simplesmente uma força da natureza, era comparável com um tsunami, não havia muito que pudesse ser feito. E a imprensa não conseguiu informar que a quantidade de pessoas que perderam suas vidas foi por causa de políticas adotadas pelo Bolsonaro. A questão da pandemia, como uma parte comportamental de Bolsonaro imitando pessoas tossindo ou coisas do tipo, levou apenas para uma coisa sentimental, mas não prática e política. Porque quais foram as pessoas que perderam suas vidas durante a pandemia? Os mais pobres. Aqueles que Bolsonaro poderia ter feito políticas públicas e não fez. Enquanto a imprensa naturalizou a peste, como o Carlos Andreasa fala, isso aliviou para o Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse sido responsabilizado politicamente pela pandemia, isso não teria acontecido. Mas o que esperar da imprensa, sendo que uma parte da imprensa agora tem transformado, já que nós estamos falando de pandemia, os institutos de pesquisa em a nova Pfizer do momento, no alvo bolsonarista de ataques. Porque eu vi um texto do Mário Sabino, hoje no Metrópolis, simplesmente vergonhoso, querendo criminalizar institutos de pesquisa, querendo falar que instituto de pesquisa precisa ser investigado como acontece com as fake news. Isso é uma palhaçada imensa. Mostra desconhecimento de como funciona uma pesquisa. Essas pessoas, eles parecem que querem que instituto de pesquisa faça exercício de futurologia. Olha, esse é o resultado e esse resultado não pode mudar. Não pode mudar. Tem que ser assim no dia da votação. Só que a própria pesquisa, ao passar do tempo, ela vai mudando, ela vai alterando. É só você pegar a curva de tendência. Ah, mas as pesquisas influenciaram a decisão. Óbvio, pesquisa influencia a decisão. Criticar instituto de pesquisa é mostrar como escancarar que não sabe como funciona uma pesquisa, que não sabe como que é uma ciência. A pesquisa, toda pesquisa, ela é limitada pelo tempo que os dados foram coletados. Essa é uma limitação, toda pesquisa tem isso. Porque se eu chegar pra você e perguntar agora, você tá com fome? Essa é uma pesquisa, é uma pergunta científica. Você tá com fome? A depender do tempo, se você falar agora pra mim, a sua resposta agora e a resposta daqui 10 minutos pode variar. Como não pode variar.
Então o comportamento das pessoas varia ao longo do tempo. Uma pergunta simples como, você está com fome? Tem uma resposta agora e pode ter outra resposta no futuro. Então de um dia para o outro o comportamento muda completamente. Querer que as pesquisas fiquem estáticas e repliquem no dia da votação, da abertura das urnas, o que foi apresentado 2 dias antes é simplesmente uma sandice, é uma burrice na verdade. E esses jornalistas, que agora não são mais a mídia alternativa como a mídia tradicional, propaganda bolsonarista e anti-ciência. Vergonhoso! Ah, mas por que o Bolsonaro teve resultado maior? Óbvio, você teve migração de votos de indecisos para o Bolsonaro e do Ciro Gomes para o Bolsonaro, por isso que deu a diferença. A resposta tá aí, mas não, querem ficar com o bolsonarice porque querem atacar as pesquisas, fazendo mais uma vez a política do confronto. Bolsonaro só funciona confrontando e agora o alvo da vez são as pesquisas e os institutos. Uma vergonha que a imprensa e uns caras inteligentes que se julgam inteligentes tenham feito essa bolsonarice.